conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou no Twitter @conversacruzada. Obrigado, Gustavo Moritz, Marcos Vinícius Andrés, Alberto Zimmer, Ângelo Friso, Décio Damin. Muito obrigado mesmo pela participação, pela mensagem, e continuem como eles, usando o nosso e-mail e o nosso Twitter. O deputado Giovanni Feltz ficou com algo na memória para trazer para a abertura deste bloco. Eu acho que eu já devo ter expressado isso aqui, Brito, e eu faço com uma certa tristeza, porque imagino que nós deveríamos ter no Palácio, independente do partido que lá esteja sendo representado pelo governante de plantão, o inquilino durante 4 anos, protagonismo. E, de certa forma, nós perdemos muito desse protagonismo. Muito. Por mais que os deputados da situação digam que o governador Tarso faz isso sem estardalhaço, mas vamos ser francos, há momentos em que o governador do estado do Rio Grande do Sul, com mais de 10 milhões de habitantes, obrigatório e forçosamente tem que se posicionar um pouco mais fortemente na defesa dos nossos interesses. Por isso, muitas vezes, eu fiquei até a imaginar que o alinhamento das estrelas servia muito mais para acautelar o governador e, de um modo geral, fazer o sentido inverso, fazer com que, ao invés de ele reverberar as nossas demandas, ele pudesse conter-se na defesa das mesmas. Isso está equivocado. É óbvio que eu sei que há compromissos do ponto de vista do desenvolvimento nacional, é óbvio que eu tenho a compreensão sobre a questão do mesmo partido, mas vamos ser francos. O governador viu os móveis, viu os sapatos da minha região ter essa brutalidade sempre cometida pelo governo argentino e em nenhum momento, de uma forma mais vigorosa, contrariou isto. Em nenhum momento. Convenhamos, a questão da dívida que o deputado Lucas Redecker muito bem abordou, sabe quando a presidente Dilma começou, de modo geral, dar vazão a que esse processo pudesse andar, agora ela teve que conter com a desculpa que isso poderia trazer problemas, inconfiabilidade dos contratos e das dívidas, inclusive em relação ao mercado, como um sinal equivocado para o mercado? Quando se elegeu o prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad. Não foi o governador Tarso, que é governador do estado, que mais dívidas paga, mais endividado está. Falta protagonismo, e se tivesse protagonismo, talvez nós pudéssemos já ter, quem sabe, ultrapassado algumas barreiras do ponto de vista ideológico. A RS10 talvez estivesse em obras, e o quanto ela seria importante para o nosso desenvolvimento. Falta protagonismo também para, de um modo geral, não ficar só acreditando em todas as vezes que a presidente Dilma vem para cá, e para não dizer que nós não estamos com o vice-presidente lá, o Michel Temer, todas as vezes nós imaginamos que amanhã vai começar a Ponte do Guaíba. Isso foi dito na campanha, parece que agora já está o projeto pronto. Vale para o metrô de Porto Alegre, que tem que se fazer uma engenharia financeira que compromete os recursos da prefeitura e também os recursos do governo do estado, que ele não tem. Então, não, mas a questão do metrô, nós tivemos um papel proativo como Estado. Mas quanto tempo, Edani? Não, mas demos uma costurada muito importante. Houve vacilação do projeto a partir do município, e eu posso dizer isso porque eu participei ativamente da discussão, mesmo sendo no ano passado um vereador de oposição. Eu sou o sujeito que mais dialogo sobre esse tema da mobilidade urbana aqui em Porto Alegre, região metropolitana, e dialogo com o Capelari permanentemente. Inclusive, cheguei a apresentar instituições internacionais para o prefeito Fortunati para colaborar nesse sentido. A proposta de manifestação de interesse acabou de sair, daqui a 3 meses sai a proposta de licitação. A questão do Cais Mauá, gente, todo mundo tem um pouco de culpa em cartório, porque todo mundo passou para a prefeitura de Porto Alegre, governo do estado, que nós que estamos aqui nessa mesa, claro. Mas o caso do Cais Mauá, quem fez um trabalho importante foi o Pestana, foi o governo do estado, porque quem foi o maior responsável pelo atraso não foi nem o governo federal, foi uma tal de Agência Nacional de Transportes Aquaviários, porque essas tais de agências são o grande atraso, e não fui eu que criei essa coisa, essa excrescência, entendeu? Porque isso é um absurdo, porque em 2004... Não, 2004 nós aprovamos
o CAP, que é o Comitê de Autoridades Portuárias e eu representava a Prefeitura, nós aprovamos a desafetação do Cais Mauá. Essa ata eles esqueceram, passaram por cima da legislação, essa tal de ANTAC, que prejudicou o Rio Grande do Sul no mínimo em 5 anos. Em 5 anos. Nós temos que ter um controle das agências. Tem mais 2 convidados que têm que participar deste bloco também. Não, agora sim, é a vez aqui. Ele, certo. Agora é o Lucas Redecker. Eu tenho um interesse, eu tenho certeza que os telespectadores estão com esta inquietação. Quais são os 8 temas que o governador retirou? Porque o governador retirou onde está o impasse, correto? São 2 projetos do Banrisul. Tá. O PL 286, que trata o Conselho Estadual gays, lésbicas e transexuais. 294. O 294, que é a extinção da SUEPRO. O 295, gestão democrática de ensino. Extinção da SUEPRO. Que Superintendência de Ensino Profissionalizado. Gestão democrática de ensino. O da CE, dos ex-autárquicos da CE. Esse, apenas lembrando, o governo assumindo o passivo das aposentadorias. Exatamente. Recebendo 1,3 bilhões do governo, da CE e assumindo o passivo das aposentadorias. O abono de permanência. Alteração dos cargos na Secretaria da Fazenda, as nomenclaturas e as RPVs. Isso aí. Esses são os projetos. E eu quero dizer, Brito, que... Passou um projeto de cargos e salários de novo regimento do funcionalismo, plano de carreira. Mais de um, né? Foram aprovados diversos melhorias salariais para diversas categorias. E a oposição transigiu, negociou? Como é que foi isso? Fomos favoráveis. Né? A maioria deles, nós fomos favoráveis. O que nós, como PSTB, votamos contra é quando se cria cargo de confiança ou função gratificada. Nesses projetos, nós temos uma condição fechada na bancada, somos contrários. Agora, quando é reajuste, contratos emergenciais, nós somos favoráveis, porque é importante, principalmente contrato emergencial para manter o Estado. Agora, claro que nós, na posição de oposição, acabamos muitas vezes sendo muito críticos e pouco propositivos. E o que foi colocado aqui pelo deputado Giovanni, pelos outros deputados e colegas, nós não fizemos oposição e não queremos fazer do quanto pior, melhor. E muitas vezes na Assembleia compusemos com o governo em diversos projetos, votamos a favor, outros somos contrários. A maioria nós votamos a favor. A maioria nós votamos favoráveis. Agora, o que chama muito a atenção e o que eu quero compartilhar é a ineficiência do governo, vinculada à execução orçamentária. O que eu quero dizer com isso? Que nós tivemos neste ano, em algumas pastas do governo, um baixíssimo índice de execução orçamentária. Por exemplo, nas estradas, o orçamento previsto era 812 milhões, quase 813 milhões. Apenas 30% foi executado desse valor até o presente momento, no ano de 2013. Na educação, 45%, sendo que está incluído nessa execução as reformas de escola. Na saúde, 43%, que a Deili disse que vai muito bem, obrigado. E nós temos frequentemente na Assembleia Legislativa os hospitais beneficentes filantrópicos, tem que se frisar, são os que atendem 75% do SUS do Estado do Rio Grande do Sul, são os hospitais beneficentes filantrópicos, que são dos pequenos municípios e fazem muitas vezes um trabalho regional e não recebendo por isso, porque são hospitais muitas vezes municipais e pequenos hospitais. E a condição da segurança pública, 21% execução orçamentária do valor de 383 milhões, sendo que o investimento deste ano até o presente momento em segurança pública foi 80 milhões. Em publicidade, 60 milhões. Ou seja, não estão tão distantes. Esse quadro muda para 2014? Ou o que o deputado Lucas está apresentando é o executado e nenhuma perspectiva de mudar? Olha, se acompanhar os anos anteriores do governo Tarso, ele vem nessa linha, uma execução orçamentária baixa. No caso deste ano, por exemplo, nós tínhamos a previsão dos 12% da saúde, que foi composto no orçamento dos 12%, mas até o presente momento foi 9% da execução. Ou seja, nós temos ainda poucos dias para fechar o ano e não chegaremos nos 12%. E a saúde não vai muito bem, obrigado. Deputada Marisa, por favor, encerre este bloco. Bem, eu quero aqui discutir tanto uma observação do Giovanni, especialmente, quando ele diz que o governo não tem protagonismo. Se nós vimos que foi o governo que trouxe esse conjunto de investimentos do exterior para a capital,
ou para cidades do interior. Se foi esse governo que conseguiu buscar investimentos, tornar ainda viável o Estado buscar empréstimos, porque quando o governo anterior concluiu, ele não tinha, a não ser um crédito mínimo, a condição de buscar mais recursos no exterior. Foi com o nosso governo, houve um saneamento estrutural. E onde é que ele investiu? Em que obras esses bilhões, deputada Marisa? E permitiu, eu tenho aqui, são perto de 13 bilhões. Mas onde é que está esse dinheiro? O senhor quer que eu lhe conte? Claro. Diga. 13 bilhões aproximadamente de empréstimos. Nós aprovamos 6,6 na média na Assembleia, que nós votamos favoráveis. Bem, é isso que eu quero dizer. A maioria na Assembleia, acabamos votando todos juntos, inclusive a oposição. Ela faz alguns atos, às vezes, que é da democracia, mas não há, nos nossos projetos, problemas tão sérios que impeçam deles serem aprovados. Inclusive, esse do Banrisul, eu tenho a confiança que logo mais vai haver um acerto e se resolve. O que há é uma discussão política, e na discussão política, a discordância que temos, quando é dito que não há envolvimento do governo para dar soluções, é o governo que mais buscou soluções para fazer. A busca de investimentos não é fazendo déficit zero. Mas onde é que estão os investimentos? Não, é o déficit zero. Então vamos ver uma coisa por vez. Nós aprovamos o déficit zero, mas eles não... Tá bem, o déficit As zero, estradas, tá por bem, exemplo. o déficit zero foi o que resolveu? Não. O Vila Oliva, por exemplo, em Caxias, que ele anunciou aquilo que a IEDA tinha anunciado, que ia ser na Vila Oliva. Se eu puder falar, Claro. eu vou lhe dizer. O aeroporto? Aeroporto de Caxias. Ele esteve anunciando lá, o prefeito sabe, são 15 milhões que já estão comprometidos para fazer em Caxias do Sul, no aeroporto de Vila Oliva, que foi anunciado pela presidenta Dilma, que será construído Outra pelo obra governo federal. Não, 15 milhões serão do governo do Estado. E é bom que o senhor diga que é obra federal, porque significa que há um alinhamento entre o governo federal, o governo estadual e os municípios. Nunca houve esse alinhamento federativo como está vendo agora. Porque 4 bilhões são do PAC, desses 13 milhões que nós temos aproximadamente, e em obras de diferentes naturezas, especialmente o PAC 1, 2, 3 de saneamento. Nós temos 2 bilhões e 200 que são da CE, que eram recursos que a própria presidenta, quando era secretária, buscou esse recurso. E 800 milhões do Banco do Brasil, do Proinvest, e 1 bilhão do BNDES. Onde é que esses recursos estão sendo investidos? Por exemplo, em aeroportos, o de Caxias é um exemplo. Aqui no Santa Rita está sendo feito o estudo de viabilidade. Os programas de recursos. Sem nenhum recurso do Estado. Mas, escuta, o senhor conhece a lei. A lei tem um procedimento. Onde é que está a obra para o cidadão? A obra, ela se faz no tempo onde que tem permite... o hospital, a estrada? Hospital, se o senhor não lembra, quando nós assumimos, eram 50 milhões que eram transferidos para os hospitais filantrópicos. Nós já estamos chegando em 500 milhões e os senhores dizem que não tem dinheiro a mais. Então vão olhar... Não, então leiam as contas e olhem, vai chegar a 500 milhões repasse para os bancos, para os hospitais filantrópicos. A saúde, a previsão é chegar ao fim do ano e nós já estamos próximos de 11% de aplicação, execução. Não é o que está no site da Secretaria da Fazenda. Não está concluído, de fato, não está concluído. Mas Fazenda. Hoje ainda me deram essa informação. Por favor, uma frase. Uma frase de que nós estamos com um protagonismo proativo, eficiente, dando credibilidade externa, estão vindo investimentos, dando credibilidade interna, porque está aumentando nas cidades o poder de aquisição, de permanência, e o pequeno produtor rural nunca teve assistência que nós temos hoje. Com programas de irrigação, com programa da Emater, que tinha sido desconstituída, foram admitidos os 400 técnicos que foram demitidos no governo anterior, e isto é envolvimento e protagonismo. Aliás, eu queria que o deputado Feltes me dissesse por que ele não foi. Por que ele não foi nos representar em Brasília? Não, termino agora. Por que o senhor não foi a Brasília nos representar, que o senhor preside a comissão que tinha que discutir com o Mantega a questão da liberação desta negociação para ver a possibilidade do Estado vencer a sua dívida na data que nós queremos. E o senhor nos representava e não foi. Como é que o senhor disse que eles não têm alinhamento? E o senhor também não foi? No bloco Eu explico final. depois. Tá bem? No bloco final. Já voltamos.